Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. E disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído por isso. Disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: o que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar em que não entrarmos, e dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe resistiu a Sara sua mulher. E disse a Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto deu contigo? E perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu não sei se você conseguiu fazer na sua mente aí a imagem dessa história do que aconteceu. Parece que se repete, né? Abraão fazendo a mesma coisa. Ele chega num lugar e fala, com medo de o matarem, ele fala que a sua mulher é sua irmã. E o texto diz que era, que de fato era uma meia-irmã. Por isso ele contou a Abimeleque uma meia-verdade. Ele contou a verdade omitindo aquilo que seria importante, que não era só uma irmã, também era esposa. E aí Deus visita Abimeleque e fala: cara,
Você vai ser punido, e Abimeleque, mas como eu vou ser punido? E todo um reino vai ser punido. Foi Abraão que falou para mim que ela era irmã dele, e ela também falou que era irmão, eu não tenho culpa de nada. E Deus disse, por causa dessa sinceridade, dessa inocência, foi que eu não deixei você tocar nela. Mas desfaça isso agora. Vai lá e restitua Abraão por isso, e peça para que Abraão ore por você, para que todas as mulheres voltem a ter filhos, não se tornem estéreis. E aí eu estava lendo esse capítulo e um monte de palavras me saltando aos olhos, e o meu coração se enchendo, e o meu espírito se agitando por tanta verdade que nós podemos encontrar revelada na palavra de Deus a respeito disso. E eu queria falar sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja do Senhor que não protege a aliança, ou sobre a importância de nós protegermos a aliança que temos, porque a aliança, ela gera relacionamento, intimidade e herança. Os filhos são herança do Senhor. Deus abençoou o casamento para que os dois tornassem um, tivessem relacionamento, desfrutassem de uma intimidade e pudessem desfrutar daquilo que o Senhor dá. Os filhos são herança do Senhor. A aliança que nós temos em Deus, através do sangue de Cristo que nos reconciliou, ela nos dá direito a um relacionamento, à intimidade, à herança. Leia a palavra do Senhor e veja os benefícios de se tornar um filho de Deus. Voltamos a ter um relacionamento com Deus, voltamos a ter essa intimidade, a comunhão com o doce Espírito, e de quebra seremos co-herdeiros com Cristo. Mas eu não posso simplesmente levar de qualquer maneira a aliança que eu tenho com Deus através de Cristo. Eu preciso ter a ideia de que a bênção às vezes não está no futuro, não está para frente, está para trás. É o ministério da reconciliação, aquele que nos reconciliou, aquele que apagou nosso passado, aquele que nos perdoou, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de sua luz. Mas Abraão, para proteger a sua vida e proteger a vida de sua esposa, disse uma meia verdade. Disse a Abimeleque que era irmão, omitindo que tinha um compromisso, uma aliança. Isso trouxe danos, porque até certo ponto você pode viver com sinceridade e inocência, mas se você quiser viver mais profundo em Deus, ir para uma aliança realmente verdadeira com o Senhor, você vai precisar estabelecer verdades, porque ainda que você tenha sinceridade e inocência no seu coração, você ainda pode quebrar princípios. E todo princípio que você quebrar, você vai colher deles. O que não quebra princípio é verdade, não é sinceridade e inocência. Eu sei que no processo de conhecer ao Senhor, de conhecer a Deus, muitas vezes nós estamos diante dele, vivendo ali, conhecendo, com inocência e com sinceridade de coração, mas isso não vai te levar muito longe. E às vezes nós temos o coração cheio de boas intenções, procurando fazer aquilo que dá certo, e esquecendo de fazer e ser aquilo que é o certo. E a gente vai procurando estratégias, a gente vai procurando jeitos de agradar a Deus. E às vezes há até inocência. Às vezes, muitas vezes o Senhor encontra até sinceridade no coração, mas há quebra de princípios.
porque não há uma busca pela verdade. A igreja do Senhor foi chamada para pertencer ao Senhor, não para fazer alguma coisa a Ele. O culto deve ser relacional. O culto ao Senhor deve ser relacional. Todas as cerimônias que Deus instituiu, as leis cerimoniais, todas elas revelam uma relação. Era uma relação de sacrifício, era uma relação de oferta, era uma relação de fogo, era entrega, é uma relação, é relacional. Embora exista um movimento, não pode haver movimento se não haver mover, assim como não pode haver mover sem movimento. Se haver um mover do Senhor sobre nós na segunda-feira, nós precisamos nos movimentar. Agora, se nós somos uma igreja que se movimenta, se não houver um mover de Deus, então somos apenas religiosos, tentando fazer as coisas com sinceridade, com inocência no coração, mas que não se estabelece verdade, mas que vive uma aliança contando meias verdades. E aí nós corremos o risco de sermos inocentes e sinceros, tentando viver com o Senhor um meio termo e uma meia verdade. Como é que se conta uma meia verdade? É só não contar a verdade inteira, é só omitir aquilo que lhe convém, é só omitir aquilo que pode lhe prejudicar. Motivado pelo medo, porque foi o que motivou Abraão, medo. Abimeleque chegou a Abraão e perguntou: por que é que você não me contou que ela era sua mulher? E ele disse: eu tive medo de vocês não temerem a Deus e me matar. E aí o que nos impede de viver a verdade do Senhor é o medo que nós temos. Vamos ficando com medo, vamos deixando o medo nos dominar, e aí a gente vai vivendo uma meia verdade, uma meia fome, um meio culto, uma meia vida ao Senhor, omitindo algumas coisas, não deixando as claras, não colocando para cima, não colocando, arrebentando tudo de dentro para fora, para que seja tudo curado, para que tudo seja restaurado. E aí nós vamos dando de bandeja, entregando de bandeja. Nós vamos entregando assim de bandeja para tentar nos proteger. Mas eu vou lhe dizer, o que lhe protege é a verdade. Sua inocência, sua sinceridade e sua boa intenção não vai lhe proteger. A igreja do Senhor não vai ser protegida pela boa intenção que tem. A igreja do Senhor não vai ser protegida diante de Deus pela boa intenção, pela inocência que tem em fazer as coisas, mas se forem meias verdades, há uma quebra de princípio. A gente vai tentando, a gente vai tentando fazer aquilo que dá certo, esquecendo de fazer aquilo que é certo. Abraão, motivado pelo medo, entregou a sua mulher. E quantos? Ou vamos falar na coletividade, vamos falar na pluralidade. A igreja do Senhor não pode entregar assim, de mão beijada, aquilo que deveria proteger, aquilo que deveria enfrentar. Por que Abraão não chega ali para Abimeleque, segura a mão da sua esposa, diz: eu não sei o que vai ser de nós, mas eu vou falar, ela é minha esposa. Às vezes o caminho mais fácil é viver pela meia verdade, porque ninguém quer ser mentiroso. Um mentiroso nunca assume que mente. A mentira ninguém quer viver.
Mas pela meia-verdade um monte de gente vive. É a palavra que não transforma, é a aliança que não é protegida, a aliança que não é compreendida, a aliança que não é entendida. A aliança vai gerar relacionamento, intimidade e herança. É que às vezes a gente sempre vai dando um jeito, né, cara, de tentar proteger as coisas. A gente protege a nossa vida de Deus. Pô, se Deus entrar aqui vai me mudar. E aí, como é que eu estou? Já estou planejado, já estou organizadinho aqui a minha vida desse jeito. Se eu arrumar um espaço para Deus entrar aqui, o negócio vai pipocar, vai tirar eu do trilho. Eu quero ir para esse. E a gente vai estourando em um monte de coisa em nossa vida, tentando proteger a nossa vida de Deus. E a gente vai se mantendo com inocência e com sinceridade, e muitas vezes com medo. Aí a gente gera um movimento sem estar no mover. Ou a gente vai para o mover e depois não tem movimento. A palavra do domingo não serviu para nada para segunda-feira de manhã. Ou a semana inteira eu me movimentei e não passei um tempo com o Senhor. Porque a gente não pode chamar de ministério aquilo que nós passamos mais tempo com pessoas do que com Deus. Porque Deus não nos chamou para fazer alguma coisa para Ele, Deus nos chamou para pertencer a Ele. Fomos chamados a estar com Ele. Jesus chama os discípulos para andar com Ele, não para fazer alguma coisa. Embora cada um se movimentasse, porque Jesus gerando um mover gera um movimento, embora cada um se movimentasse, Jesus não chamou 12 discípulos para fazer alguma coisa. Embora um era tesoureiro, o outro pegava os pães, era um movimento. Veja na multiplicação, há um mover dos céus. Os pães começam a se multiplicar pela repartição, os peixes começam a ser distribuídos. Há um movimento intenso dos discípulos. Cada um pegue aí o cesto, separe e organize. Mas houve um mover dos céus. E nós precisamos entender que esse mover dos céus, ele é o relacionamento que nós temos com o Senhor, que nós não podemos abrir mão, senão nós vamos viver os movimentos das meias verdades, sempre achando que aquilo que eu estou fazendo está me justificando diante de Deus, quando não está. Sempre achando que se eu for, eu serei abençoado, se eu fizer, eu vou ser abençoado. E o Senhor nos chamou para sermos e pertencermos. Sois o povo santo, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido e adquirido por Deus. Somos chamados a sermos e pertencermos. E nós não vamos abrir mão da aliança que o Senhor nos deu, de nos relacionarmos com Ele. Eu estou disposto que haja uma mudança no meio de nós. Eu estou disposto que haja uma mudança em nós. E a única mudança que pode haver, nós não vamos sentar e ver o que nós podemos fazer. Nós não vamos fazer isso. A única mudança que deve haver é nos mantermos com fome por Jesus, mantermos corações sedentos, mantermos aqui a nossa vida diante do Senhor, nos relacionando com Ele, cada dia mais, 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 e cada dia mais, e cada dia mais. Aí um mover será tanto dos céus que gerará um movimento. E se não gerar um movimento, alguém vai te empurrar. Você está aí buscando, orando, e aí, vai para frente, vai viver aquilo que o Senhor te chamou. O que ninguém pode é ficar parado, e o que ninguém pode é não entender a aliança que o Senhor nos deu de nos relacionarmos com Ele, de chamarmos o Senhor de Pai, de sermos os seus filhos, de pertencermos à igreja do Senhor e de nos alegrarmos nele, de nos mantermos com o nosso coração cheio da presença de Deus.
Nossa, mas eu não senti a presença de Deus. Eu fui no culto e não senti. A presença de Deus não precisa ser sentida, ela precisa ser querida. Eu quero a presença de Deus. Aí é a fome que nós temos. Eu não vou no culto para sentir a presença de Deus, porque sentir, você já sente calor no culto. Para quê? Eu preciso sentir. Você não precisa sentir, você precisa crer. Mas eu preciso sentir a presença de Deus. Mas você precisa querer a presença de Deus. Você precisa querer estar debaixo do mover que o Senhor está fazendo. Agora, se os medrosos não estão vivendo o que o Senhor prometeu, o que o Senhor deseja, se os inocentes e os sinceros não estão vivendo na sua totalidade por não viver pela verdade, os distraídos também não estão perdendo o trem. Os distraídos também estão perdendo o vento que está passando. Nada pode te distrair. Nada pode te levar à distração. Mantenha-se focado na fome que você tem pelo Senhor. Mantenha-se focado na fome que foi gerada em seu coração, para que você não imagine quem é Deus, mas o conheça. Porque muitos estão vivendo pela meia verdade, porque imaginam quem é Deus, mas não o conhecem. Imaginam como é viver, mas não conhecem. As pessoas até se imaginam e nem se conhecem, porque simplesmente pelo medo, dominadas pelo medo, jogam fora e tentam se proteger de qualquer maneira de Deus. Porque eu tenho certeza que se Deus entrar na sua vida hoje, amanhã alguma coisa muda. Amanhã a sua rotina muda. Amanhã seu estilo de vida muda. Eu tenho certeza disso. Amanhã você vai ter que abrir mão de algo. Amanhã o seu padrão de pensamento vai ter que mudar. Amanhã o seu coração vai ter que mudar. Amanhã suas mãos estarão estendidas. Amanhã os seus pés caminharão em outros lugares. Amanhã os seus olhos verão outras coisas. Amanhã os seus ouvidos vão querer ouvir algo. Amanhã a sua boca vai querer falar outras palavras. Pensa num cara que de tão medroso fica com coragem. Porque é coragem, né? Chegar e entregar a sua esposa. Eu não teria essa coragem. Porque se casou é aquele negócio, né, cara? Se casou, rapaz, vai morrer nós dois. Mas o cara não vai. Você é louco que eu vou entregar minha mulher desse jeito? Você está ficando louco? Você é besta, rapaz. Vai matar eu, filho. Mas eu não vou entregar minha mulher de jeito nenhum. Mas é tanto medo que aí há uma coragem a se viver algo que não é a verdade. Talvez a coragem que nós não temos de viver pela verdade. Porque se o Senhor visitar os ajuntamentos, se o Senhor visitar as nossas casas, as nossas famílias, eu vou lhe falar, a verdade terá que ser estabelecida. E aquilo que o medo tem controlado, aquilo que o medo tem manipulado, vai ter que ir embora. E aí castelos vão ter que cair, a casa vai cair. Coisas construídas por próprias mãos vai ter que cair. Aí tem que cair. Mas é necessário que a verdade seja estabelecida. É necessário que haja um padrão da palavra em nossos corações, na nossa maneira de viver. É necessário que a igreja do Senhor seja uma referência de vida generosa. É necessário que a igreja do Senhor seja uma referência
de padrão de família, de amor, de viver pela verdade. É necessário que os homens, pela verdade, vivam a proteger suas esposas. Não vai proteger sua própria pele colocando sua esposa na linha de frente, mas que a proteja, que pastoreie em suas casas. É necessário que cada homem seja um pastor em sua casa. É necessário. Imagine a sociedade como seria se em cada casa o homem fosse um pastor de sua família. Imagina como é que seria a sociedade se em cada casa o homem tivesse a unção de Deus para pastorear o coração de sua esposa e pastorear os seus filhos. O que o Senhor deu ao homem no jardim foi uma aliança, deu a ele uma oportunidade de se relacionar, de ter intimidade, de receber uma herança. O homem no jardim tinha a oportunidade de se relacionar, de intimidade, e recebeu filhos, a herança do Senhor. Ele tinha isso porque ele usufruía dessa aliança com Deus. Mas é tão simples, o pecado tira tudo isso. Não chame de qualquer outra coisa aquilo que é pecado. Não chame de falta de tempo aquilo que é pecado. Não chame de eu sou assim, o que é pecado. Não chame de tá bom assim aquilo que é pecado. Não chame amanhã eu faço aquilo que é pecado. Chame pecado de pecado. Porque para o pecado só tem um antídoto, só tem um remédio, só um. Para todas as outras existem Mastercard, mas para o pecado só tem um. Aquilo que é pecado precisa ser chamado de pecado, pronto, e acabou, ponto. Nós fomos chamados a ser e pertencer ao Senhor. O nosso culto deve ser relacional para celebrar a aliança que nós temos. E aí o Senhor precisa tomar conta do nosso coração totalmente, para que nós não vivamos por meias verdades. Eu estou fazendo aquilo que o meu coração não deseja, é uma meia verdade. Eu estou deixando de fazer aquilo que era para eu fazer, é uma meia verdade. Que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor lhe dê uma vida em família, que o Senhor lhe dê amigos, que o Senhor lhe dê descanso, que o Senhor lhe dê um bom trabalho, que o Senhor lhe dê dinheiro, mas que tudo isso seja apenas o reflexo da bondade do Senhor em sua vida, e você tenha em sua identidade, carregue em sua identidade que você é filho do Senhor e pertence a um Pai, e se relaciona com Ele, para que tudo isso se transforme em bênção e não em fuga. Porque ir no shopping é bênção, mas às vezes é fuga. Ir para a praia é bênção demais, mas às vezes é uma fuga. Trabalhar é bênção, mas às vezes é fuga. Estar na igreja é bênção, mas às vezes é uma fuga. Eu vou na igreja apenas para me manter, é uma meia verdade. Eu vou na igreja para ver se eu pego uma bênção de Deus, mas o coração não está sendo entregue, não está vendo pela verdade do Senhor. Não está com a fome, não está com o desejo, não está querendo, não está desejando, não está ansiando a viver pelo Senhor. Não está estabelecendo princípios, não está deixando transformar eu lá no doméstico, eu lá em casa, não está deixando me transformar onde eu sou pequeno. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será
tão cedo levantar, penosamente trabalhar. Há um princípio: o Senhor primeiro trabalha nossos corações até nos transformar em casa, para depois servirmos a cidade. Quando nós somos e pertencemos a Ele, é uma transformação. Começa na nossa intimidade, porque a aliança é relacional e íntima. Então vai começar a me transformar onde ninguém me conhece. Vai começar a transformar onde ninguém sabe quem eu sou, onde ninguém está me vendo, onde ninguém está me vigiando, onde ninguém me conhece. E eu vou te falar, se lá nesse lugar de intimidade, você viver pela verdade, todo o resto de sua vida será uma verdade. Mas se lá nesse lugar de intimidade você ainda está vivendo, talvez com sinceridade de coração e até inocência, mas se lá nesse lugar de intimidade, lá onde ninguém te conhece, o menor lugar, há medo, há engano, todo o resto vai viver pela meia verdade. Todo o resto vai viver quebrando princípios. É lá no mais íntimo a restauração que o Senhor faz para poder pertencer a Ele e nos relacionarmos com Ele. Muitas pessoas estão cansadas de igreja porque olham, querem a igreja que faz ou a igreja que eu tenho que fazer, e esquecem que ser igreja é uma missão, mas é um movimento que é gerado pelo mover de Deus. Apocalipse 19:10 é o Espírito, é o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia. Ou seja, é uma palavra viva, é uma palavra de Deus, o testemunho de Cristo em minha vida, a transformação de Cristo em minha vida foi uma palavra que veio em meu coração e me transformou, me fez viver pela verdade, me fez viver pelos princípios, sem quebrar nenhum, vivendo o que Deus tem, vivendo o que o Senhor preparou, vivendo debaixo de um mover e nos movimentando debaixo do mover. Nós não precisamos de horário, nós não precisamos de uma organização para poder nos mover encaixados. Tudo que Deus fez é com ordem, é certo. Tudo que Deus faz é ordem, mas como aprendi esse final de semana, deixe tudo organizado e deixe um espaço vago para Deus vir e te tirar de lá, quando Ele precisar. Então nós podemos nos movimentar, mas nós não vamos fazer isso se não for pelo mover de Deus. E nós não vamos sair daqui se não for pela verdade do Senhor estabelecida em nossos corações, em nós. E até que Ele venha, até que essa verdade venha, até que o conheçamos e não só imaginemos quem Ele é, nós teremos fome, nos manteremos assim, e vamos nos manter desse jeito. E por favor, faça isso de todo o seu coração, e por favor, faça isso desejando, faça isso ansiando. Vire a chave do seu coração, vire a chave da visão que você tem, sabendo que a nossa vida com o Senhor é relacional. Eu me relacionando com o Pai, porque foi isso que Jesus Cristo conquistou. Esse sangue precioso, esse precioso sangue, essa aliança, foi para que tivéssemos um relacionamento, pai e filho. E aí os filhos se movimentam conforme o vento do Espírito vem, conforme o Senhor quer.
E aí os filhos se manifestam conforme o Senhor quer. Porque a obra do Senhor não é para fazer, é para representar. Nós somos representantes, nós não somos trabalhadores. Embora haja trabalho, mas nós representamos. Nós o representamos pela autoridade que Ele nos deu. Qualquer um que seja autoridade governamental vai representar o governo. Um policial militar fardado ali na rua é uma autoridade. Lhe foi confiado e ele está representando o governo, que está trazendo segurança aos cidadãos. Assim, então, no seu reino também vivemos, representando a Cristo, representando ao Senhor. E se não for por meias verdades, então tudo aquilo que nós nos movimentarmos, nós estaremos representando. Nós seremos seus representantes. Nós o representaremos. E que em nosso coração haja tanta verdade que as pessoas consigam enxergar Cristo em nós. Que os outros consigam enxergar Cristo em nós. E não é pelo que nós fazemos. Não é pelo que nós fazemos. No caminho de Emaús, abriram-se os olhos e reconheceram quem era Cristo quando o pão foi repartido. Quando então nós estamos com singeleza de coração, na comunhão do Espírito, repartindo o pão, então reconhece-se Cristo no meio de nós. É nesse movimento da aliança do Senhor que nos fez pertencer a um povo, pertencer a uma família. Porque no mínimo, para ser igreja precisa de dois. Porque Jesus disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E aí nós pegamos na mão um do outro e todos juntos nós estamos com fome. O Senhor vem, aí nós o representamos. E aí, em vez de nós ficarmos imaginando quem é o Senhor, nós vamos procurando conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo. Cada dia mais, cada vez mais e cada vez mais. Há muitos cansados e fracos e doentes porque já não conseguem fazer mais nada para Deus. Mas você não foi chamado para fazer alguma coisa. Há muitos que procuram: eu preciso encontrar qual é o meu chamado. Eu estou em crise porque eu não sei qual é o meu chamado em Deus. Traduzindo, a pessoa não sabe o que faz. E quando você não sabe o que fazer, o que você deve fazer? Nada. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. Peça ajuda. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda aos seus irmãos. Peça ajuda àquele que já passou por algo que você já passou, que venceu. Se o Senhor lhe dá uma prova e você vence, você de quebra ganha autoridade para poder abençoar o outro. Mas não conte os seus problemas para quem não venceu aquele problema que você está passando. Por favor, não faça isso. Não compartilhe problemas, porque senão você vai adquirir mais. Só conte problemas a quem puder te ajudar. Só ouça problemas se você puder ajudar. Embora nós amemos as pessoas, o que nós podemos fazer por elas é conduzi-las até Cristo. É dar a mão a elas e dizer: eu posso te levar a Jesus. É olhar para ela e dizer: você precisa de Jesus tanto quanto eu. É saber que eu continuo precisando dele. É não olhar para a pessoa e achar que ela é um alvo. É saber que eu sou o alvo de Jesus.
E eu quero tanto que o Senhor alcance aquela pessoa ali, do mesmo jeito que me alcançou. Porque eu quero estar junto com ela, mas aos pés de Jesus. A cura para os seus problemas está aos pés de Jesus. A cura para as suas crises está em se relacionar com o Senhor e saber: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e eu o amo. A resposta para o chamado que você tanto pede ao Senhor: qual é o meu chamado? É ser filho de Deus, é se relacionar com Ele, é simplesmente abrir o coração e deixar que a inocência e a sinceridade que já está lá seja tomada e invadida pela verdade do Senhor. É a verdade sendo estabelecida, é a verdade sendo apacentada em nossos corações, em nome de Jesus.